Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A partir de hoje, nossos webjornais trarão entrevistas com os candidatos à presidência da OAB aqui de Mato Grosso do Sul. E nosso primeiro entrevistado é o advogado Marco Túlio, da chapa Restabelecendo a Ordem. A conversa, gravada com o jornalista Pio Lopes, você confere em nosso último bloco. A Polícia Militar deflagrou na madrugada desta quarta-feira a Operação Varejo, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas em vários bairros de Campo Grande. A operação foi desencadeada após levantamento e investigações de ligações recebidas pelo telefone 181, direcionado às denúncias de ações relacionadas ao tráfico de drogas. No bairro Moreninha já foi realizada a apreensão de 1 quilo de pasta base de cocaína e um homem idoso que estava com a droga foi preso. Também na região, na Vila Cidade Morena, a polícia prendeu um homem identificado apenas como Moacir. Ele tem várias passagens por tráfico e homicídio desde 1999. Na casa dele foram apreendidos um revólver calibre 32, munição e um colete à prova de balas. Até às 8h30 da manhã, entre mandados de prisão e flagrantes, 8 pessoas já haviam sido presas. Mais informações sobre a Operação Varejo da Polícia Militar você acompanha em nosso portal e em nossa segunda edição. E na tarde de ontem, um acidente próximo à Nova Alvorada do Sul deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O acidente foi no quilômetro 387 da BR-163, entre Ayanduí e Nova Alvorada do Sul. O micro-ônibus seguia sentido Campo Grande e a carreta Nova Alvorada do Sul. As causas da colisão indicam que o condutor do ônibus invadiu a pista contrária. Com o choque, Rui Canupi morreu na hora. Aqui tudo indica que houve invasão de pista no sentido contrário do ônibus. Ele invadiu a pista aí no sentido que vinha a carreta, né? E colidiu frontalmente. Essa é a primeira visão que nós temos aqui para informar. O acidente formou um congestionamento de mais de 5 quilômetros e a pista ficou interditada por várias horas. Carlos Augusto da Silva transportava na carreta 3 toneladas de milho. Ele está internado em estado grave no hospital de Nova Alvorada do Sul. A carga ficou jogada na pista. Moradores próximos ao local foram autorizados a retirarem a carga. Nessa via, é normal um fluxo intenso de veículos e cada vez mais comum o número de acidentes. Evitar que este número aumente, o inspetor faz um alerta. Dirija com atenção, respeite a sinalização, não exceda a velocidade, não ultrapasse no local proibido. Então os maiores acidentes é isso. Se estiver chovendo, diminua a velocidade, acenda os faróis e todo cuidado é pouco. Mantenha o máximo possível de alerta. O motorista da carreta não corre risco de morte. Um rapaz de 35 anos foi ferido gravemente na cabeça na noite de ontem em Campo Grande após ser golpeado com uma marreta. Jefferson da Silva Gonçalves mora na Vila Anhanhá e, de acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos de terem praticado o crime são Tiago Azambuja Soares Aquino, de 26 anos, e Braulio Soares Aquino, de 53 anos, ex-cunhado e ex-sogro da vítima. Os dois estão foragidos. A motivação para o crime seria uma dívida entre os envolvidos, conforme informação repassada à polícia pela mulher de Braulio. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima teve que ser levada para o posto de saúde do bairro Guarandi. Bom, nos dias de hoje é possível estudar e realizar praticamente todas as atividades escolares através do computador, incluindo a simulação de experiências científicas e pesquisas. Mas um dos colégios estaduais mais tradicionais de Campo Grande não abre mão de mostrar a criatividade e o aprendizado de seus alunos através de um método bastante tradicional: a Feira de Ciências. E foi através dela que estudantes do colégio provaram essa semana que esse tipo de atividade ainda desperta muito a curiosidade. Invenções, experiências e muita criatividade. Usar os elementos do nosso dia a dia se torna muito simples quando jovens se reúnem em uma feira de ciências. No Colégio Rui Barbosa, em Campo Grande, as cores e as ideias vinham de encontro com o ânimo dos estudantes em busca do conhecimento. Lançar foguetes não era o limite. O que acontece? A gente está estudando dióxido de carbono. O dióxido de carbono
famosamente dito em sólido, ele se chama gelo, o pessoal chama de gelo seco. O que acontece? Quando o gelo seco, para ele ficar em estado sólido, o dióxido de carbono, ele tem que ser resfriado a uma temperatura de menos 78 graus Celsius. O que acontece? Quando ele entra numa temperatura ambiente mesmo, que seja a 1 grau Celsius positivo, ele já vai começar a derreter. Tanto é que se você pegar ele na mão e ficar um tempo, é gelado, só que depois ele vai queimar de tão gelado que ele é. Depois da teoria, hora de lançar para o espaço. E que tal uma aula sobre trocas de calor? Aqui a gente vai mostrar agora para vocês são as bolinhas de fogo. Elas funcionam com álcool gel ou a nafta como combustível. E aí nós temos bolinhas 100% algodão ou algodão sintético, que foi a que a gente usou aqui, e a de 100% algodão, que é essa, a diferença. A gente tem a linha que vai costurar e deixar ela bem firme. E então o João vai resfriar a mão e ele tem que estar preparado com o hidratante. Ele vai usar a água para resfriar e ele vai brincar com ela por um tempo. O que ocorre é a troca do calor. Como a mão dele está mais fria, a bolinha está quente. Então ele consegue manter por um tempo a bolinha funcionando na mão dele. Então ali eles vão acender agora. E assim, não quis pegar. E assim eles vão montando, é assim que funciona, é bem simples a experiência, só que deve ser tomado muito cuidado. Lembrando sempre, gente, é muito importante ter cuidado. É muito importante ter cuidado, porque é fogo, querendo ou não, a gente tem um período mais aqui tentando. Menina, vocês não ficam com medo de queimar, não? Claro, né, sempre tenho medo, aquela ansiedade e tal. Mas o malabarismo em casa funcionou, hein? Bom, mas assim, então pra gente resumir aqui, o objetivo é mostrar essa troca de calor. É mostrar a troca de calor e explicar para todo mundo que a química não tem mistério. É super simples e qualquer um pode fazer, desde que tenha os cuidados e que tenha sempre alguém perto que possa ajudar. Não explode a casa toda. É bem provável. Nessa experiência, os alunos mostram o processo de transformação do gelo seco, aquele que usamos nas bebidas e coquetéis. A gente coloca o gelo seco na água. O gelo seco nada mais é do que gás carbônico congelado. Ele é congelado em menos 78 graus Celsius. Quando a gente coloca ele na água, ele passa do estado sólido para o gasoso direto. Isso é a sublimação. Ele não passa pelo estado de ebulição, que é o líquido. E quando a gente solta, ele forma esse gás, né? Como ele é mais denso que o ar, ele vai para a parte baixa da piscina, ele forma lá embaixo da piscina. É isso que forma esse gás? Isso é a neblina, no caso, né? Quando a gente solta essas bolhas, quando tem um gás, né, a gente solta as bolhas encostam no gás e congelam. Quando esse gás entra dentro das bolhas, fazendo que ela fique menos densa junto com o ar. Por isso que ela fica flutuando desse jeito. Everton, essa dinâmica com os alunos, essa coisa de você mostrar a ciência de uma forma simples, isso é o que é o diferencial, né, numa feira de ciências? Sim, porque na realidade o aluno, quando se pergunta química, se eu perguntar química para você, o que é que você vai me dizer? Química é tabela periódica, né? Mas tabela periódica são apenas 2 semanas de aula, 3 semanas no máximo que eu dou. Então o aluno ele tem durante 3 anos o desenvolvimento aí de toda uma ciência da química. Então você não tem apenas tabela, você tem várias áreas da química que podem ser desenvolvidas, né? E com isso despertando o interesse do aluno, evitando a evasão do aluno da rede pública, né? E o aluno ele passa a ter esse apreço pela ciência, de querer desenvolver, de querer descobrir, de querer inventar, né? E um dos nossos trabalhos aqui, do nosso critério, é justamente a criatividade, né? Aproveitar essa criatividade para desenvolver novos talentos aí. Em meio a tantas curiosidades, eis que surge um grande mistério a ser desvendado. A Sala dos Alquimistas, com o poder da vida eterna e a transformação do ferro em ouro. Nós alquimistas, acreditávamos que com a achada da pedra filosofal, nós seríamos capazes de construir o elixir da vida, que daria vida eterna para toda a humanidade e curaria de todas as doenças. Esse aqui, então, é o elixir da vida. Estou convidando agora você para beber, para você viver eternamente. Se eu tomar isso daqui, eu vou ter vida eterna. Você me garante isso? Então tá bom, qualquer coisa eu volto aqui para reclamar, hein? Então tá bom, eu volto aqui e puxo seu pé à noite. Pessoal,
tomar. Saúde, esse aqui é o elixir da vida. Saúde para vocês. São com as cores do neon e as brincadeiras que vimos uma forma diferente de aprender, pois conhecimento nunca é demais. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o candidato à presidência da seccional da OAB aqui de Mato Grosso do Sul, Marco Túlio. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de R$ 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quarta-feira começou com tempo parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas estão estáveis e ficam entre a mínima de 15 graus e a máxima de 33. Campo Grande amanheceu com sol entre muitas nuvens. O tempo fica nublado e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas com trovoadas à tarde. As temperaturas permanecem estáveis e variam entre a mínima de 19 graus e a máxima de 30. A umidade relativa do ar fica em torno de 40% no início da noite. Confira a previsão para 5 capitais do país. O advogado Marco Túlio Murano Garcia, um dos 3 candidatos à presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, esteve em nosso estúdio e gravou uma entrevista com o jornalista Pio Lopes, onde expôs seus projetos para a classe, caso seja eleito no próximo dia 20 de novembro. Advogado atuante no estado de Mato Grosso do Sul há 17 anos, com escritório em Campo Grande, Marco Túlio formou-se em Direito em 1994 pela Universidade Católica Dom Bosco. É professor da Escola Superior de Advocacia em Mato Grosso do Sul, além de relator auxiliar do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Mato Grosso do Sul. A entrevista você confere agora. Nós estamos recebendo hoje o candidato Marco Túlio Murano Garcia, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul. A eleição vai ser na próxima terça-feira. 8.600 advogados devem votar na votação que começa às 9 horas e vai até às 5 da tarde. Marco Túlio, muito obrigado pela sua presença, para essa entrevista aqui no RBV News. Das 17 propostas anunciadas, quais são as principais para a categoria? Obrigado, Pio, a você e a RBV News por essa oportunidade, né? Eu quero dizer aos meus colegas advogados e advogadas que nos assistem que as principais propostas e a principal proposta é a valorização e o respeito à advocacia. Nós queremos que a advocacia de Mato Grosso do Sul seja mais respeitada. E para começar a exigir respeito, nós queremos lutar para que nós possamos restabelecer o horário de funcionamento dos fóruns, porque não é possível que o advogado de Mato Grosso do Sul seja obrigado a trabalhar meio período ou meio expediente. Nós queremos exigir a participação do advogado nesse modelo de processo eletrônico ou digital que está sendo construído, sem que nós tenhamos sido consultados, um modelo que transfere responsabilidade para nós advogados, responsabilidades típicas dos servidores do Poder Judiciário, e que não nos devolve nenhum tipo de agilidade na prestação de tutela jurisdicional. Pelo contrário, tem nos devolvido incerteza, insegurança, porque temos um sistema falho, temos a internet, que é uma tecnologia na qual nós não podemos ainda confiar plenamente,
e os advogados estão sendo impedidos de trabalhar e de exercer regularmente a advocacia de uma maneira plena. Marco Túlio, o horário do funcionamento da Justiça Estadual, existe essa possibilidade de mexer nesse horário? Qual que seria o ideal para atender a classe de advogados? Olha, existe a possibilidade. Esse horário é um horário constitucional. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul determina que os fóruns funcionem das 8 às 18, enquanto aqui em Mato Grosso do Sul funciona do meio-dia às 19. Existe a possibilidade, outros estados que passaram por uma situação semelhante, onde foi modificado o horário, foi reduzido, eu dou o exemplo de Rondônia, em muito menos tempo do que nós já conseguiram restabelecer. O que precisa é uma atuação forte da ordem. A ordem precisa defender os interesses da advocacia, dialogar com os poderes, conversar com os poderes, sobretudo com o Poder Judiciário. Colocar à mesa a posição do advogado e mostrar para o Poder Judiciário que esta medida, se de um lado pode até estar trazendo alguma economia, só que jurisdição não é local para fazer economia, de outro lado, para a população, para a cidadania e para a advocacia, tem trazido só prejuízos e o que é mais grave, tem aumentado ainda mais a demora na prestação da tutela jurisdicional. A gente costuma reclamar que a justiça é demorada, é lenta, com esse horário ela ficou mais lenta ainda. Então é possível, nós temos certeza que é possível. O ideal para a advocacia de Mato Grosso do Sul, o ideal é que se cumpra a Constituição, que nós tenhamos expediente das 8 às 18, e mais do que isso, que no período da manhã os advogados tenham um horário específico para eles serem atendidos pela magistratura. Isso é prerrogativa do advogado ser entrevistado pelos juízes. O advogado que vai ao fórum não vai a passeio, vai para conversar com a magistratura a respeito dos processos que eles precisam ser finalizados. Então, nós temos que ter um horário de atendimento também específico para o advogado. Esse horário que hoje funciona a Justiça Estadual não permite esse diálogo entre advogado e os juízes? Esse horário, Pio, ele restringe extremamente o diálogo. Ele restringe muito, porque hoje tudo que acontece no fórum acontece do meio-dia às 19. Então é uma concentração de atos e de pessoas. Os juízes fazem muitas audiências e geralmente eles têm que fazer essas audiências à tarde, porque pela manhã eles não podem, o fórum não funciona. Então há um conflito. Você precisa se entrevistar com o juiz, tem que ficar aguardando que ele termine a audiência, ou tem que falar com ele no meio das audiências. Isso atrapalha demais essa prerrogativa do advogado, que o advogado não vai bater papo com o juiz. O advogado vai conversar com o juiz a respeito dos processos, para que os processos andem e terminem, para que o cidadão seja atendido. Uma outra a proposta é com relação à inclusão digital. Como é que deve ser esse trabalho de inclusão digital? É um problema que hoje os advogados estão enfrentando? É um problema sério. Hoje nós estamos trocando o nosso processo, daquele velho processo físico de papel, para o processo eletrônico ou digital. E o modelo que nós adotamos aqui em Mato Grosso do Sul, para começar, ele só privilegia o digital. Não há um meio termo. Nós não temos a possibilidade de peticionarmos fisicamente quando o sistema não funcionar, quando a internet estiver fora do ar, enfim, quando acontecem uma série de circunstâncias que tiram o processo digital do ar. E mais, esse modelo de processo, ele exclui o advogado. Porque o advogado, em tempos de advocacia digital, a primeira prerrogativa dele é ter acesso ao processo digital. Hoje você vai para uma audiência, como não tem internet nos fóruns, você não tem acesso ao processo. Só o juiz tem acesso ao processo, o advogado não consegue ter, e ele fica privado de poder exercer plenamente a sua advocacia. Ele tem que levar ou uma pasta com o papel impresso, ou levar um notebook com o processo baixado, mas assim mesmo ele não acompanha o processo em tempo real. Há uma exclusão digital. Isso não agilizaria o processo, a digitalização, por exemplo? Nós não somos contra o processo eletrônico. Evidentemente que agilizaria, mas agilizará quando nós tivermos um sistema confiável. Hoje nós temos um sistema que não funciona, que vive fora do ar, os processos desaparecem quando você faz a distribuição, você tem extrema dificuldade para fazer as petições. Para nós implantarmos um modelo de processo eletrônico único, absoluto, sem a previsão de atos processuais físicos, nós precisamos, primeiro, aperfeiçoar o sistema, coisa que nós não conseguimos ainda. Segundo, ter uma internet que seja rápida e que mantenha o padrão do serviço, coisa que nós também não temos hoje. Então eu não sou contra, temos que evoluir, mas evoluir com parcimônia e com cautela. Eu acho que o regime ideal é o processo eletrônico com a possibilidade de petição física, com a possibilidade de distribuição de processos físicos, com a possibilidade de realização de audiências quando o sistema SAGE está fora do ar, que os advogados viajam para uma comarca distante, chegam lá e não podem fazer audiência porque o SAGE está fora do ar. Vamos evoluir, mas vamos evoluir com tranquilidade, porque senão a evolução, ao invés de beneficiar, ela atrapalha. Então, Marco, eu, por exemplo, falei no início do programa que 8.600 advogados estão aptos a votar a partir das 9 horas de terça-feira. Mas existe muito advogados inadimplentes? Existem muitos colegas inadimplentes, infelizmente. Né? Nós temos em torno de 10.600 advogados, dos quais 57% são mulheres, esse é um dado importante para a gente registrar aqui, e vão votar aproximadamente 8.600, 8.800, ou seja,
30% da advocacia de Mato Grosso do Sul, de 26% a 30%, não vai poder votar. E a grande maioria porque não conseguiu pagar a anuidade, quer porque a anuidade é muito cara, quer porque não houve facilidade no parcelamento da anuidade de 2012, e infelizmente os colegas vão ficar alijados desse importante processo democrático, vão ficar alijados da possibilidade de escolherem o novo presidente, escolherem um novo modelo de gestão que pode ser aplicado na Ordem dos Advogados. O senhor pretende, em caso de vitória, mexer na anuidade? Nós pretendemos sim, e isso não é eleitoreiro e não é aventureiro. Nós pagamos uma das 4 anuidades mais caras do Brasil e, infelizmente, não somos uma das 4 advocacias mais ricas do Brasil. O advogado tem problemas reais, tem dificuldades, os honorários estão sendo fixados cada dia de forma mais aviltante e nós precisamos rever essa anuidade para que o advogado consiga pagar, para que o advogado consiga exercer plenamente a advocacia, consiga votar e ser votado. E, efetivamente, nós podemos fazer isso, porque se nós diminuirmos, estamos propondo um desconto de 20% no valor que temos hoje, se diminuirmos, nós temos convicção que o número de adimplentes vai aumentar. Vamos cair para a média nacional, que é de 12%, só aí nós já vamos ter um equilíbrio de contas. E, claro, a OAB também precisa fazer sacrifícios, a instituição precisa fazer sacrifícios, precisa contingenciar suas despesas, escolher melhor os gastos que vai fazer, porque não é possível que a OAB tenha recursos à custa do sacrifício apenas do advogado. Será um sacrifício recíproco, mas eu tenho certeza que a Ordem vai poder ser administrada e vai ser administrada com este valor de anuidade que nós estamos propondo. Hoje o orçamento da Ordem, ela consegue tocar a Ordem, doutor Marco? Consegue, não é fácil, não é um orçamento folgado, mas a Ordem não é uma empresa que tem que dar lucro, nós temos que ter o necessário para mantermos a nossa estrutura funcionando em favor do advogado. É um orçamento apertado, é verdade, mas a Ordem consegue sim, com racionalização de despesas, com escolhas de prioridades, a Ordem consegue se manter sem sobrecarregar demais a advocacia, sem fazer com que uma boa parte dos nossos colegas não possa pagar anuidade, não possa participar das eleições, não possa votar e ser votado. Na terça-feira, nós vamos ter aí as votações para a escolha do presidente. E não vai ser usado a urna eletrônica, vai ser no papel. Por que esse retrocesso? Olha, esse é um retrocesso, Pio, lamentável, né? Não é possível que nesse período nós tenhamos que voltar no tempo e fazer uma eleição com urna de lona e voto de papel. Eu acho que isso se deve, em grande parte, a um desprestígio da OAB Nacional perante as instituições. O TSE negou para todas as ordens do Brasil, não foi só Mato Grosso do Sul, não. É uma orientação superior, veio do TSE para os tribunais regionais eleitorais. Eu acho que isso foi falta de um bom trabalho político da Ordem, de um trabalho institucional para garantir que nós tivéssemos as urnas eletrônicas. O argumento usado é de que não houve tempo, porque houve a coincidência entre as eleições partidárias e as classistas, então que não teria havido tempo para reprogramar as urnas. Eu, com todo respeito, não acredito nesta ideia que nos foi passada. Porque, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós só tivemos segundo turno em Campo Grande e nós temos urnas suficientes no interior do estado para fazer a eleição da advocacia. Eu acho que foi uma falta de consideração do Tribunal Superior Eleitoral com a Ordem dos Advogados do Brasil, talvez pelo momento institucional frágil que a OAB Nacional viva no cenário. Doutor Marco Túlio, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí nessa chegada até o dia 20. O senhor vai ter que caminhar muito ainda, né? Com certeza, eu estou caminhando bastante. Acredito, sinceramente, com todo respeito aos demais colegas, que nós conseguiremos o nosso objetivo. Eu tenho caminhado e tenho dito que o corpo está cansado, mas a alma está tão leve que o corpo tem flutuado e eu tenho conseguido visitar todos os colegas do Mato Grosso do Sul e vou continuar visitando até o momento da eleição e espero que Deus me ajude e que eu possa ser o presidente da Ordem nos próximos 3 anos. Lembrando que essa entrevista estará disponível em nosso portal e será reprisada em nossa segunda edição a partir das 6 da tarde. E o RBV News Edição Manhã termina aqui. Mais informações você confere às 6 da tarde. Tenha um bom dia.